galera, estamos aqui para dar continuidade à nossa revisãozinha matemática básica, né? E aí, a gente já falou sobre conjuntos numéricos e falamos sobre fração, como encontrar a fração geratriz, né? E agora a gente está chegando no momento de falar sobre operações com ele. Só que para isso, a gente precisa falar sobre MMC, sobre fatoração. E para ajudar esse processo de fatoração, né? É interessante que a gente saiba alguns critérios de divisibilidade que vai nos ajudar aí a agilizar esse processo, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo, tá certo? E facilitando algumas das continhas aí. Então, desde já eu já peço para você dar o seu like aí, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha e comenta aí, tá? E fala aí sobre algum assunto aí que vocês gostariam que a gente viesse a falar aqui. E se estão gostando aí das aulas, tá já? Então vamos lá. Gente, existem alguns critérios para vários números, tá? Eu separei aqui 4 critérios, né? Vou mostrar a vocês quando é que o número é divisível por 2, por 3, por 5 e por 7, tá? Mas existe, por exemplo, para 11, só que, na minha opinião, já passa a ser mais a título de curiosidade, tá? Então, se vocês quiserem aí que eu mostre os critérios, deixa nos comentários, tá certo, gente? Mas eu vou mostrar aqui os critérios que vai nos ajudar na hora da fatoração, tá certo? Bom, quando é que o número é divisível por 2, né? Como é que eu olho para o número e sei que ele é divisível por 2? Primeiro, o que quer dizer ser divisível? Ser divisível quer dizer que quando eu pegar esse número e dividir por 2, né? No caso, o número vai ser divisível por 2 quando? Quando eu pegar esse número e dividir por 2 e o meu resto der zero, a minha divisão der exata, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o 570 e for dividir por 2, isso aqui vai me dar 285, tá? E resto zero, a divisão é exata. Então, quer dizer que o 570 é divisível por 2. Mas imagina eu pegar aqui 75.312 e dividir por 2. E eu for dividir simplesmente para saber se é divisível por 2, né, já dá um pouquinho de trabalho. Mas para saber se apenas se ele é divisível por 2, basta ver a sua terminação. Então, um número é divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele for múltiplo de 2. Ou seja, quando ele terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Por exemplo, o 570 ele termina em 0, então eu já posso afirmar que ele é divisível por 2. Da mesma forma que o 75.312 termina por 2. Então, ele também é par, ele é divisível por 2, ele é um múltiplo de 2. Esse número aqui, ó, 1004, termina em par. Da mesma forma, o 456. Então, sempre que um número terminar em um número par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu já posso dizer que ele é divisível por 2. Beleza? Agora, quando é que um número é divisível por 3, né? Aí muitos alunos dizem, quando termina em 3. Não é assim, tá? Se fosse sempre assim, seria uma maravilha, tá certo, gente? Mas não é. O número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Por exemplo, a gente tem aqui ó, o número 243. Se você somar os algarismos que formam esse 243, ó, vamos fazer aqui, ó, 2 mais 4 mais 3. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 é um múltiplo de 3. Está na tabuada do 3, o 9. Então, quer dizer que o 243 também vai ser múltiplo de 3. Também é divisível por 3. 41.250. Ó, o que a gente faz? A gente soma aqui, ó, todos os algarismos dele, tá, gente? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 4 mais 1 mais 2 mais 5 mais 0. Tá, ó, 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 0, 12. 12 é um múltiplo de 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Ou 1 mais 2 dá 3. Tá? Então, como a soma dos algarismos de 41.250 é um múltiplo de 3, quer dizer que ele também é múltiplo de 3. Tá? Observem uma coisa. Observem que o número 41.250 termina em 0. Então, quer dizer que, além dele ser múltiplo de 3, ele também é múltiplo de 2. Tá? Se ele é múltiplo, preste atenção, tá, gente? Preste atenção na dica que eu vou dar aqui. Se esse número ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, então ele é múltiplo de 2 vezes 3, ou seja, também é múltiplo de 6. Beleza? Bom, vamos voltar aqui. Vou fazer um corte aí rapidinho.
Minha câmera parou aqui, mas vamos continuar, tá, gente? Bom, quando é que o número é divisível por 5? O número é divisível por 5 sempre que ele terminar em 0 ou em 5, tá joia? Por exemplo, olha esse número aqui, 3.415, termina em 5. Esse número aqui, ele é um número divisível por 5. 4.370, termina em 0, tá? Então, também é divisível por 5. 13.425, termina em 5, também é divisível por 5. Então, sempre que o número terminar em 0 ou em 5, tá? É só olhar o final, ele vai ser divisível por 5. Agora, observe uma coisa, olhem esse número aqui, gente. Vejam que ele termina em 0, tá? Ou seja, se ele termina em 0, ele também é divisível por 2. Aí, como esse número ele é divisível por 2 e por 5, ele vai ser divisível por 2 vezes 5, ou seja, por 10. Mesmo caso aqui que foi por 6. Esse número aqui de baixo, gente. Vejam que se eu somar os seus algarismos, ó, 1 mais 3 mais 4 mais 2 mais 5, tá? Isso aqui vai dar 1 mais 3, 4 mais 4, 8 mais 2, 10 mais 5, 15. 15 é múltiplo de 3. Então, esse número é um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 3 e por 5, ele vai ser divisível por 15. Tá já? Aí, olha para esse número aqui, gente. A gente já sabia que ele era divisível por 2, porque terminava em 0. A gente já sabia que ele era divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos deu um múltiplo de 3. Só que ele termina em 0, então ele também é divisível por 5. Então, esse número, como ele é divisível por 2, por 3 e por 5, ele vai ser divisível por 30. 2 vezes 3 vezes 5. Então, a gente pode ficar brincando com essas composições aí, sempre que possível, tá certo? Bom, para terminar, vamos ver aqui quando é que o número ele é divisível por 7, né? Bom, é um pouquinho diferente, tá, gente? Mas é bem tranquilo, é bem fácil da gente entender. Bom, preste atenção aqui. Olha o número aqui, 343. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o último número e multiplicar por 2, o último algarismo, tá? No caso, o 3 aqui, multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. Quando eu multiplico, tiro esse 3 aqui, ó, vejo que sobrou esse número aqui, 34. A gente vai pegar esse número que sobrou e subtrair do resultado da multiplicação. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, 34 menos 6, que dá 28. 28 é um múltiplo de 7. Então, quer dizer que esse número também é múltiplo de 7. 343 vai ser múltiplo de 7. Tá? Vamos ver esse outro exemplo. 749. O que é que a gente faz? A gente pega o último número, multiplica por 2, tá? 9 vezes 2, 18. E o número que sobra, a gente subtrai dessa resultado da multiplicação. Então, 74 menos 18 deu 56. Como 56 é um múltiplo de 7, quer dizer que esse número também vai ser, ou seja, logo, ele é divisível por 7. Tá joia? Bom, gente, então aí os critérios, tá? Isso aí vai ser muito importante para a nossa próxima aula, que vai falar de fatoração. E aí eu vou usar muito isso para a gente não perder tanto tempo, tá? Para que a gente possa agilizar nossos cálculos. Então, não esquece de deixar aquele like, tá? Compartilha e se inscreve aí, tá? Valeu, tamo junto!